Se liga nos resultados do Mundial de Jiu-Jitsu na faixa preta adulto de 2019. E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e no vídeo de hoje, depois de vocês tanto pedirem aí pra mim, eu já achei que a gente tinha passado do time, já tinha passado a notícia aí, mas vocês pediram tanto, a gente fez até uma enquete lá no YouTube e muita gente pediu pra gente trazer aqui e vocês vão conferir agora os resultados do Mundial de Jiu-Jitsu na faixa preta adulto de 2019. Pra quem não sabe, eu estive no Mundial de Jiu-Jitsu de 2019 lá em Long Beach, na Califórnia, e o Mundial aconteceu dia 30 e 31 de maio, 1º e 2 de junho, e galera, se assistir em casa, no computador, na TV, via streaming já é legal. Imagina estar lá vendo os melhores do mundo saindo na porrada. Cara, sinceramente, algo fantástico. Se você tiver oportunidade, não perca, vá. Sem mais delongas, fica ligado que esse aqui são os resultados, dá uma olhada só. No peso galo feminino, tivemos a luta entre Maíssa Bastos e Rikaku Iwasa, e depois da luta empatada 6-6, com raspagens para os dois lados, Maíssa acabou vencendo porque tinha 2 vantagens a mais e levou a medalha de ouro para casa. And the champion, representing GFT, Maíssa Bastos. No peso pluma feminino, tivemos de um lado Tami Musumeci, a irmã do Mike Musumeci, que a gente vai falar ainda aqui, lutando contra a Amanda Monteiro. Tami chegou à final depois de vencer 2 casca-grossas, uma é a Thalita Alencar e a outra é a Gisari Matuda. Ambas já foram campeãs mundiais de jiu-jitsu. E com isso, a Tami chegou embaladíssima na final contra a Amanda Monteiro, quase pegou as costas, ganhou uma vantagem e depois foi só controlando na guarda para sagrar-se campeã mundial de jiu-jitsu. No peso pena feminino, pra mim, cara, teve um saborzinho especial. De um lado tivemos Ana Carolina Schmidt, da Marcos Cunha, aqui da minha cidade de Blumenau, lutando contra a casca grossa Bia Basílio da Almeida Jiu-Jitsu. Depois de uma luta muito estudada, 3 punições para cada lado, a Bia ganhou uma vantagem, a Aninha ficou batalhando, tentando raspar em todo o tempo. No finalzinho, a Aninha fez um movimento de subida, o que lhe deu uma vantagem e empatou a luta nesse momento. A luta foi para a decisão dos árbitros e aí sagraram a Aninha Carolina Schmidt como campeã mundial de jiu-jitsu. Olha a bola, hein, galera? A luta toda ela fugiu, hein? And the champion, representing North Carolina, Ana Carolina. Eu conheço a Aninha há muito tempo, sei o quanto é batalhadora, o quanto é guerreira, o quanto é casca grossa. A gente já treinou junto aqui em Blumenau. Conheço também o Marquinhos, o líder da Marcos Cunha. A gente passou praticamente o Mundial inteiro juntos lá e com certeza foi merecidíssimo esse título. Parabéns pros dois. E o peso leve feminino foi dominado pela lutadora mais dominante desse peso aí, atual no jiu-jitsu, que é a Bia Mesquita, que lutou na final contra a alemã Charlotte von Baumgarten. A luta foi bem movimentada, a Bia raspou, montou, atacou o estrangulamento e no final venceu com uma variação de triângulo, finalizando aí e levando o seu título mundial para casa. Mesmo, tem que levantar o cotovelo. Aí, vai! No peso médio feminino tivemos de um lado Ana Carolina Vieira Sur lutando contra a Laura Hollock. A Baby Brother não deu nenhuma chance, nenhuma brecha, raspou, montou, pegou as costas e apertou com a lapela. Com isso levou mais um ouro para sua coleção. Boa! Boa! No meio
meio pesado a gente teve de um lado Andressa Sintra da Gracie Barra lutando contra a Luísa Monteiro da Atos Jiu-Jitsu. Luísa atacou bem mais, principalmente golpes aí de perna e de pé, e se mostrou bem mais ativa na luta. E em uma dessas reviravoltas que a gente adora ver no Jiu-Jitsu, a Andressa tentou passar, a Luísa acabou dando as costas, a Andressa não perdeu a oportunidade, colocou os dois ganchos e arrochou o pescoço, garantindo a sua medalha de ouro. É tua! Vai! Isso! Vai! Vai! Passa! Vai! Vai! Não perde as costas! Não perde essa posição! Aí! No peso pesado, a gente teve de um lado Natiele de Jesus, da Rodrigo Pinheiro Jiu-Jitsu, que garantiu seu favoritismo ao estrangular aí pelas costas a Fernanda Mazelli, da Striker Jiu-Jitsu, levando assim mais um ouro pra casa. Vai, vai, vai! Ganchou! Fica! Sobe, sobe, sobe! Sobe, toda! Aê! Ó o pé! Ei, pressão! Vai pegar! Bora, não pode perder, pega! Pega, toda pra frente! E no super pesado a gente teve a casca grossa de cabelos vermelhos, Cláudia Doval, da De La Riva, que enfrentou a Venla Lukonen, da UTBJJ. Nessa luta a Cláudia partiu pra cima, já deu bote no triângulo, raspou com o triângulo encaixado e atacou o braço, finalizando e levando mais um título pra casa. Na final do absoluto a gente teve o encontro de Natiele de Jesus de um lado contra Bia Mesquita do outro, um clássico do atual jiu-jitsu feminino. Nath conseguiu raspar, ganhou 2 pontos. Bia tentou devolver a raspagem a todo custo, a toda a luta. E no finalzinho a Bia atacou um leg lock no pé da Nath, que não bobeou, aproveitou a situação, subiu e garantiu mais 2 pontos, terminando a luta por 4-0 e sendo coroada a rainha do absoluto nesse mundial. E levando o ouro duplo para casa. E antes de falarmos sobre o masculino, se é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, seria muito legal se você se inscrevesse nesse canal e depois de inscrito, é claro, ativar o sininho para receber as notificações. A gente sempre está trazendo o melhor do conteúdo mundial de Jiu-Jitsu aqui para você e, é claro, sempre trazendo os resultados dos maiores campeonatos de Jiu-Jitsu do mundo. Vou ficar muito feliz se você me der essa moral, se inscrever no canal, e eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. Mas voltando, falando agora do peso galo masculino. Tivemos a luta, se é que podemos chamar de luta assim, do Michael Musumeci contra Rodinei Barbosa. O porquê que eu brinquei se é que podemos chamar de luta? O Michael Musumeci precisou de apenas 12 segundos para atacar o pé e finalizar Rodinei Barbosa e garantir assim o seu terceiro título mundial de Jiu-Jitsu. Perfect! Mikey, do it! Come on! E colocando um adendo aqui à campanha perfeita do Michael Musumeci, na semifinal ele enfrentou nada mais nada menos que Bruno Malfacini, o decacampeão mundial de Jiu-Jitsu e astro da Aliança, venceu e garantiu a sua vaga na final. Parabéns ao Mike, é um cara gente finíssima, um monstro da humildade, tive o prazer de conversar com ele lá, um cara super do bem, hashtag tamo junto. O peso pluma foi dominado inteiramente pela Cícero Costa e a gente teve na final os dois irmãos Miau aí fechando e o título ficou com o João Miau, seu primeiro título na faixa preta mundial de Jiu-Jitsu. Cícero Costa Internacional, João Miau. O peso pena masculino, que teve a ausência do campeão no último ano, Shane Taylor. A luta ficou entre, de um lado, Matheus Gabriel, da Checkmate, que lutou contra Márcio André, da Nova União. Depois de uma tentativa de raspagem do Marcinho, Matheus aproveitou o espaço, foi para as costas, conseguiu encaixar um triângulo invertido e finalizou no braço, levando a medalha de ouro para casa. Boa, moleque! Boa, moleque! Boa, moleque! Boa, fica aí! No peso leve a gente teve a luta entre, de um lado, Lucas Lepre da Aliança, que estava buscando nada mais nada menos que o seu sexto
6º título mundial de jiu-jitsu, e lutou com o seu xará, o Lucas, só que na verdade é o Lucas Valente, da Gracie Barra, e a luta se resumiu basicamente no Lucas Valente fazendo guarda e do Lucas Lepre tentando passar. O Lepre botou pressão aí na guarda o tempo inteiro, colocando o Lucas Valente em algumas vezes em situações de pura defesa, extrema defesa. A luta terminou 0-0 e os árbitros deram o 6º título mundial para Lucas Lepre. Parabéns, monstro, parabéns, campeão. And the champion, representing Aliança, Lucas Lepre. No peso médio, uma das lutas mais emocionantes desse Mundial, tivemos de um lado o Gabriel Arges, da Gracie Barra, lutando contra Isaac Baiense, da Aliança. Ambos já são campeões mundiais e a luta foi uma guerra, com raspagens pros dois lados, a luta 4-4, o Isaac vencendo por 2-1, terminando quase a luta na 50-50, Isaac por cima, tirando forças, não sei da onde, o Gabriel conseguiu sair da guarda, subiu, foi para as costas do Isaac, quase pegou as costas e a luta terminou. Com esse movimento, o juizão deu 2 vantagens para o Gabriel Arges, uma pelo movimento de raspagem e outra pela quase pegada nas costas, fazendo com que as vantagens ficassem 3-2 para o Gabriel, que levou esse título para o pessoal da Gracie Barra. Se no médio o bicho pegou, galera, imagina no meio pesado, onde a gente teve de um lado o Felipe Preguiça, da Gracie Barra, e do outro o Gustavo Batista, da Atos Jiu-Jitsu. A luta foi muito estudada e no finalzinho, com 4-4 no placar, o Gustavo Batista atacou o pé do Felipe Preguiça, ganhou uma vantagem, só que não conseguiu evitar com que o Preguiça colocasse na 50-50 e subisse, o que garantiu também uma vantagem para o Felipe Preguiça. A luta terminou nos empates nos pontos e nas vantagens, e na decisão dos árbitros, o campeão do meio pesado foi Felipe Preguiça, da Gracie Barra. And the champion, representing Gracie Barra, Felipe Peña. No peso pesado, uma das lutas mais esperadas desse Mundial, tivemos de um lado o Leandro Lo, da NS Brotherhood, lutando contra Kainan Duarte, da Atos Jiu-Jitsu. Leandro Lo, multicampeão mundial, todo mundo conhece, astro, enquanto Kainan Duarte é o primeiro ano na elite mundial de jiu-jitsu, mas é um casca grossa. Eu tive do lado dele, parece um armário, o cara é um trator, brother. A luta foi de tirar o fôlego, o Kainan conseguiu passar a guarda do Leandro Lo, o Leandro Lo depois do embolo conseguiu ficar em pé e quedou o Kainan, 3-2 pro Kainan, que depois de um bololô danado também conseguiu quedar o Leandro, ficando 5-2 pro Kainan Duarte, terminando a luta desse jeito, levando a medalha de ouro para casa no seu primeiro Mundial de Jiu-Jitsu. Fica ligado que a gente vai ouvir muito falar do senhor Kainan Duarte.
final do super pesado, meus amigos, tinha tudo para ser daquelas finais épicas, numa total guerra aí, porque de um lado a gente tinha Nicolas Meregali, campeão mundial de jiu-jitsu, que estava nesse mundial meio renegado aí por ter perdido no absoluto nas quartas de final pro Keenan Cornelius. E do outro lado a gente tinha Mahamed Ali, atual campeão mundial do super pesado, que tinha deixado o absoluto, não lutou o absoluto para se focar no peso. E o ano passado havia ganho do Nicolas Meregali. Os dois entraram bastante focados na luta, o Nicolas muito mais agitado, muito mais querendo ir para cima, e Mahamed extremamente focado, mostrando mais tranquilidade na luta. Entretanto, a vontade de vencer da Nicolas foi para cima e acabou prevalecendo, porque ele não deu a menor chance para o Mahamed Ali. Ele puxou para a guarda, começou um misto de omoplata, triângulo e dando blitz do Mahamed. No meio desse bololô ele conseguiu pegar as costas, o Mahamed saiu na raça, Nicolas não desistiu, pegou de novo e arrochou o pescoço, garantindo assim o ouro do super pesado e trazendo para o Rio Grande do Sul. No pesadíssimo a gente teve Marcos Almeida Bochecha, 11 vezes campeão mundial, lutando contra Ricardo Evangelista da GF Team. Com um volume de jogo muito maior, Bochecha meteu 18-0, ainda pegou as costas e finalizou, levando o seu 12º título mundial para casa. E a final do absoluto, meus amigos, era entre Marcos Almeida Bochecha e Leandro Lo. Os dois amigos que em 2018 protagonizaram uma das cenas que vai ficar para a história do jiu-jitsu, onde o Leandro estava machucado e o Marcos Almeida Bochecha cedeu o título mundial para o seu amigo, os dois são amigos pessoais, numa cena linda de se ver. E esse ano foi a vez do Leandro Lo retribuir o gesto e devolver o título mundial para Marcos Almeida Bochecha, fazendo com que o seu amigo chegasse à 13ª medalha de ouro em mundiais de jiu-jitsu. 13ª medalha de ouro. Check, Marcos Almeida. Parabéns a Bochecha e ao Leandro Lo pelos gestos, mostram a amizade, a parceria dos dois, isso é jiu-jitsu, mas o ano que vem, se tiver os dois na final de novo, a gente quer ver luta, hein? Tamo junto! Então, guerreiros, o que vocês acharam dessa final? Gostaria muito de saber a opinião de vocês, qual é a luta que vocês gostaram, qual foi a mais legal, mais emocionante, será muito massa trocar essa ideia aí com vocês. É claro, não esquece de soltar o like maroto nesse vídeo aqui, ele é extremamente importante pra gente saber que você curte esse tipo de conteúdo aqui no Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e pra gente sempre trazer mais conteúdo desse tipo para vocês. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Segue também a gente no nosso novo Instagram, no @muitomaisAçãoJiu-Jitsu_oficial. Se você seguia no nosso Instagram anterior, ele não existe mais, agora a gente está aqui, ó, Muito Mais Ação Jiu-Jitsu_oficial. Será um prazer imenso ter você na nossa comunidade. Obrigado a Storm Strong, patrocinador oficial aqui do canal. Se você estiver pensando em adquirir kimono, camiseta, tudo relacionado a jiu-jitsu, www.stormstrong.com.br, linkzinho na descrição. Usa o cupom de desconto Muito Mais Ação JJ, que você vai curtir, manda lá, seja feliz e ajuda a gente aí. E eu queria avisar vocês também que nós somos agora parceiros da BJJ Fanatics, do meu amigo Bernardo Faria, o maior site do mundo de cursos de jiu-jitsu. São cursos para todos os níveis, para você melhorar o seu jogo. Se você tiver alguma dificuldade, com toda a certeza lá tem o curso ideal para você. E são cursos com os melhores do mundo. Basicamente todos os campeões mundiais que a gente falou nesse vídeo aqui tem curso lá, dá uma conferida. E é claro, para não deixar você na mão, utilize o cupom de desconto Muito Mais Ação JJ, que você vai ganhar um desconto irado de 15%. Então aproveita! Um fortíssimo abraço a todos vocês, muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu para você. Os